Recentemente, o ministro Edson Fachin, do Supremo, analisou um recurso contra o estado de Roraima que proibia o ensino, ou o estudo, melhor dizendo, da linguagem neutra nas escolas. Bom, sem entrar no mérito, a decisão foi acertada à medida que não cabe ao Estado, e sim ao governo federal, através do Ministério da Educação, legislar sobre esta matéria. Mas vamos à questão da linguagem neutra. O que é a linguagem neutra? A linguagem neutra parte de um pressuposto equivocado de que a língua portuguesa é machista, porque quando a expressão, por exemplo, na língua portuguesa, quando a gente diz os homens, muitas vezes está se referindo a homens e mulheres, né? Quando a gente diz todos, estamos nos referindo a todos os homens e todas as mulheres. Então, o artigo "o", ele acaba abrangendo a totalidade do grupo. Então, dá a ideia de uma língua machista. E quando a gente fala o homem, se referindo também à mulher, é a espécie humana, e não ao homem biológico, e sim a espécie humana. É claro que a língua portuguesa, e qualquer língua, ela é mutante, ela vai sofrendo influências, e a língua portuguesa, aqui no Brasil principalmente, sofreu muitas influências ao longo do tempo. E nós temos elementos de anglicanismo na nossa língua, do indígena, espanhol, né? Enfim, nós temos italianismos, me faz isso, me faz aquilo, é o italianismo. Então nós temos dentro da nossa língua portuguesa diversas influências, né? Gírias que foram utilizadas, grupos de jovens, grupos regionais, né? Por exemplo, rapariga no Nordeste tem um significado totalmente diferente do termo exato do que é uma rapariga, que é o feminino de rapaz, na língua portuguesa, principalmente de Portugal, onde esse termo é bastante usado. Então, são essas particularidades da língua, tá? E vamos na linguagem neutra. A linguagem neutra ela é usada em grupos LGBT que acabaram substituindo o artigo "o" ou o artigo "a" pelo "x". Não tem nada a ver com a Xuxa. Lembra da língua da Xuxa? Não tem nada a ver com isso. E a pronúncia fica parecendo com a língua do Mussum, né? Que falava Cacildes, né? Porque fica aquele X. Recentemente eu vi um vídeo da Maria Gadu cantando Velha Roupa Colorida de Belchior, um clássico, imortalizado na voz da Elis Regina, em que ela canta para todos, né? Precisamos todos rejuvenescer. Precisamos realmente todos rejuvenescermos. A linguagem neutra, ela deve ser estudada, porque ela existe. O que ela não pode é ser imposta a uma totalidade, sendo que ela é uma linguagem grupal. Além do que, como escrita, ela afronta a língua portuguesa. Não vai aí nenhum preconceito, porque eu não tenho mesmo nenhum tipo de preconceito, e reconheço essa linguagem como uma linguagem de comunidade, de grupo, o que é válido, como os surfistas têm a linguagem própria, determinados grupos, né, inclusive às vezes até profissionais, usam determinado tipo de linguajar próprio. Isso é válido. É válido que se use a linguagem neutra. O que não pode é ela ser imposta, porque, na verdade, as adaptações da língua, elas ocorrem de baixo para cima, ou seja,
a sociedade como um todo ela vai absorvendo determinada forma de se expressar e essa linguagem é adaptada. Por exemplo, o internetês, né? A internet ela trouxe realmente uma série de termos que nós nos adaptamos e incluímos na linguagem do dia a dia, na linguagem coloquial, e isso aos poucos ela vai fazendo parte da linguagem. E foi assim toda a trajetória da língua portuguesa. O você é uma corruptela de voz missê, não é verdade? Então isso é válido. Então a linguagem neutra ela não pode ser desprezada, como se ela não existisse. Ela existe, ela é usada por um grupo da sociedade. Isso tem que ser estudado, tem que ser reconhecido como uma linguagem desse grupo. O que ela não pode é ser imposta, inclusive de cima para baixo, como uma linguagem a ser utilizada por todos ou por todos. Tá? Outra questão é que a língua portuguesa realmente tem esse aspecto que acabou com essa característica do machismo na língua, né? Então, eu me lembro do presidente Sarney, foi um dos primeiros até a usar o termo brasileiros e brasileiras, a se referir de forma especial também às mulheres. Porque quando ele fala brasileiros, né, quando se fala brasileiros, está incluindo brasileiros e brasileiras de qualquer gênero, inclusive binários, não binários, todos. Né? Quando você fala brasileiros, todos, está incluindo todos. É um termo inclusivo. Agora, à medida que você fala brasileiros e brasileiras, você está fazendo uma referência especial às mulheres. Legal, é um termo de linguagem, é uma forma de se expressar corretamente. E assim, algumas coisas, a mim, pessoalmente, não é que incomoda, mas não soa bem, como o todos e todas, que hoje é muito usado, né? Todos e todas. Eu acho meio uma agressão na linguagem, né? E absolutamente desnecessário, né? Você poderia usar a todas presentes, a todas as pessoas presentes. Você está usando o termo feminino e está englobando todo mundo. Ou você pode usar a todos os presentes, que também está englobando. Mas para diferenciar e para, no caso, fazer uma deferência às mulheres presentes, se usa o termo todos e todas. A mim não agrada. Foi feita uma polêmica há um tempo atrás, quando a Dilma era presidente da República, que ela gostava de ser chamada de presidenta e, inclusive, mandou alterar ali placas e tal. E se criou uma polêmica boba, porque o termo presidenta poderia ser usado, não haveria problema nenhum. E aí vem aquela coisa, quem gostava da Dilma falava presidenta, e quem não gostava da Dilma falava presidente. Né? O que também é uma tremenda bobagem. Né? Poderiam chamá-la de presidente ou de presidenta, que daria na mesma. O problema da Dilma não era a forma como ela gostava de ser tratada, mas talvez a forma como ela tratou o cargo ao qual ela foi eleita.